Ora, Temos muito bom dia. o gafanhoto Luís Henrique Pereira. Olá, Luís. Um besito, não é? Um besito. Um besito. Sim, Está tudo porque bem? vamos falar de Está bem. Um gafanhotos. salto, literalmente. Diz É bem, salto. não é? Eles vivem a saltar, não é? Vivem a saltar também. Não é o Eles o voam e inseto, saltam. É o inseto que salta mais. Isto hoje está mal, isto dá sempre uma alegria. Eu já faltei aqui de dançar e de, enfim. Não é bom? Também tenho uma afinidade muito interessante com a Galiza. Eu adoro ir passar feiras à Galiza, Corunha, Baiona, e por aí fora. É. Aquela estrada marginal que vai para lá acima. Que é lindíssima. A das Rias, não é? Sim. E este ano fiz isso e foi extraordinário. Bom, gafanhotos, depois naturalmente saltam, mas fazem muitas mais coisas. Eles são dos insetos maiores, curiosamente, dos maiores insetos do mundo. Podem ter em tamanho. até que tamanho? Até 10 centímetros aproximadamente, enfim, Ok. os maiores. Mas, portanto, esta ideia dos gafanhotos, enfim, faz parte do nosso imaginário infantil, pois, naturalmente, lembramos-nos dos gafanhotos. Filipe. Quem era o Filipe? Exatamente, Era da a abelha personagem. Maia, por Cá exemplo. está, Abelha por o Maia. exemplo, grande amigo da abelha Maia. dobrado pelo Canticastro, Exatamente. creio eu. Bom, portanto, esta admiração é muito interessante porque, inclusive, eu lembro-me quando era pequenino, capturava gafanhotos, metia-os, não se diz a ninguém, nas caixas de fósforo, para os ver melhor e depois, evidentemente, que os largava. me lembro Às vezes disso. acontecia uma fatalidade. Uma fatalidade, que eles largam as patas traseiras, as do salto, largam se tu eventualmente pegares, imagina uma ave, se pegar por uma das patas, eles preferem largar a pata para sobreviverem, não é? Que é uma coisa muito interessante. Mas, portanto, não são arrancadas, são eles que os largam. Sim. Olha, vou fazer aqui um paralelo, por exemplo, com algumas lagartixas. Sim. Se forem pegadas pela cauda por uma ave, largam parte da cauda. Essa regenera. Eu creio que nos gafanhotos e nos grilos, por exemplo, essas patas não regeneram. Enfim, só com uma, não é? Saltos únicos no mundo dos insetos. Eles conseguem saltar 20 vezes até ao tamanho do corpo. Se nós tivéssemos essa proeza, saltaríamos Éramos todos campeões. um salto do tamanho de um campo de futebol. Imagina, não é? Isto é uma coisa extraordinária. E depois tem estas cores. Só na Lua que faríamos isso, Exatamente. não é? Eu não Tem- sabia, Luís, é que há tantas espécies de gafanhotos. Há muitas espécies no mundo, há creio que 200 mil espécies. Sim. Aqui, 20 mil espécies, aliás, aqui em Sim. Portugal há 200 espécies. Ora, aqui, a boca Esta imagem é engraçado. é magnífica, não é? Está a Como ela se mastigar. confunde como se confunde com a natureza. Tenho gafanhoto. Sim. um aparelho bucal mastigador e esse pormenor que tu estás a dizer também é muito interessante, que eles têm a ver, tem a ver exatamente com a camuflagem. Camuflagem. Portanto, se estão de uns tons mais esverdeados, pois naturalmente que optam por estar junto a zonas mais esverdeadas, e Certo. ervas e folhas. Portanto, se têm uns tons um bocadinho mais enfim, acastanhados, estão noutras paragens. Tira-me uma dúvida, eles são camaleónicos ou não? Eles não são camaleónicos. Eles, portanto, têm Nascem com várias esta cor. cores, Não mudam. acastanhados, esverdeados. Podia acontecer, não é? Podia acontecer. Mas, portanto, depois vão para as ervas diferentes. Conforme a Cenários cor, consoante a cor. conforme a cor. Por Corpo exemplo, olha, alongado, este aqui, por mas exemplo. tem um exoesqueleto, cá está, por exemplo, Sim. aqui um exemplo, lá está. Estávamos a ver os verdes, agora estamos a ver aqui os acastanhados. E, de facto, as aves, os répteis, portanto, que possam passar e possam, enfim, não os ver, assim, mais facilmente, de facto, consegues bons resultados de camuflagem. Ora, Pois mas eles tem- também são considerados como uma das maiores pragas para os agricultores. Pois, eles não têm culpa nenhuma, porque há os gregários e há os que não são gregários. Os gregários, às vezes, em algumas regiões do mundo, de facto, causam enormes estragos nas culturas, por exemplo, do milho e do feijão. Estou a falar em África, países como enfim, a Etiópia, a Somália. Portanto, Mas como é que eles fazem? Eles vivem em bandos São e... bandos de milhões de indivíduos Milhões, que não é? migram, esses gregários migram, à procura de novas pastagens. Não é? Quer dizer, São tantos, fazem estragos. E, portanto, fazem estragos. Claro. Na Podemos agricultura. considerá-los nómadas, não é? Sim, outros que não são gregários, estão isolados. Portanto, aqueles que nós às vezes vemos aqui, vemos um indivíduo que salta e depois voa, e portanto esses pertencem a espécies que não são gregárias, são espécies isoladas, que só se
se encontram para acasalar. Depois, a comunicação também é muito interessante, porque eles comunicam com gestos, comunicação visual, através eles levantam a pata traseira, comunicam também com uma coisa chamada estridulação. Calma, vamos explicar. As patas traseiras, que são as do salto, portanto, esfregam-se nestas asas, que são asas que, como estamos a ver, estão visíveis, portanto, não têm aquela capa de umas outras asas que as protegem. E, portanto, esse som serve para realmente chamar as fêmeas, no fundo, não é? Portanto, depois, são animais que estão na Terra há muitos milhões de anos. São os mais antigos? Não são os mais antigos. Não, dos mais antigos. São dos, perguntei. sim, como insetos. 300 milhões Portanto, há de anos. 300 milhões de anos, exatamente, Sónia. Portanto, há fósseis com registros de gafanhotos com 300 milhões de anos, o que é extraordinário. E, curiosamente, praticamente inalterados, não é? Quer dizer, eles atingiram quase a perfeição na sua formação para a As sobrevivência. antenas servem para se orientar? Pois, ora bem, temos aqui, eles têm 5 olhos, parecem ter 2, mas têm mais. Estes mais proeminentes, mas depois têm mais 3 no meio das antenas. para não no se meio perderem, e outros laterais. E depois também têm ouvidos, que estão no abdômen. São buraquinhos que eles têm no abdômen, tímpanos simples, que servem para escutar. Pois, depois... Eles só comem vegetação? Sim. Alguns pelo que estive a investigar, podem comer outras coisas, mas sim, maioritariamente vegetação. E depois, então, essa ideia que, de facto, essas migrações são de milhões, nuvens de milhões de gafanhotos, que é uma coisa inacreditável. Sim. Aliás... O céu parece ter uma nuvem, não é? Sim, eles também, mas também têm outra vantagem, que as pessoas conhecem, se calhar, e cada vez mais. Os gafanhotos alimentam também muitas regiões do mundo, servem como alimento suplementar. Proteína, e ótima proteína, portanto, que tem a ver exatamente com as regiões mais pobres, por exemplo, da África, mas também servem, por exemplo, para alimentar algumas regiões do México, algumas regiões da Ásia, a China. Portanto, e são eu julgo que já se produzem gafanhotos. Sim. Muitos desses vêm da produção. Exatamente. Eles propagam-se bastante, porque cada fêmea pode colocar cerca de 100 ovos de uma vez. Sim. Portanto, são animais que têm uma capacidade enorme de reprodução, não é? Então, depois, como é que tu defines a vida deles? Ovo? Ovo, ninfa e estado adulto, não é? Portanto, há um acasalamento no verão, os machos solitários juntam-se às fêmeas, as fêmeas são maiores, nesta coisa dos gafanhotos, são ligeiramente maiores, portanto, o macho cobra a fêmea, há a cópula, depois então há a postura dos ovos, que vão depois eclodir e que então fazem a fase de ninfa e que depois passam larva e estado adulto, não é? São animais muito interessantes porque também são... Luís, ajuda-nos. Quanto tempo dura um gafanhoto? Às vezes semanas, às vezes de 4 a 6 meses, não é? Portanto, alguns hibernam, outros não hibernam, mas há essa ideia de ser um inseto associado também às grandes migrações, que é muito interessante, não é? Esses que vivem de forma gregária são associados às grandes migrações. E depois também são, como estamos aqui a ver, polinizadores. Às vezes podemos confundi-los com grilos e com as esperanças. São do género destes que estamos a ver agora. São verdes, parecem gafanhotos, mas não são gafanhotos, não é? E os grilos também têm a capacidade de saltar, mas não têm a capacidade de voar. E também há gafanhotos que não têm a capacidade de voar. Têm uma espécie de pseudo-asas mais pequeninas, mas lá está. Tanto os grilos como os gafanhotos, como as prensas, têm realmente estas patas extraordinárias traseiras que lhes proporcionam um impulso, impulso magnífico e que nós, desde pequeninos, andamos a correr e a pensar que me dera saltar assim, não é? Quer dizer, que me dera dar assim um salto e depois voar, planar. Isto faz parte do nosso do nosso imaginário, daqueles não é? que gostam de mexeza, não é? De mexeza, não é? De andar ali a investigar. E porquê é que os grilos fazem aquele som?
Pois, naturalmente, nós já falamos aqui dos grilos, sei, né? mas lembra só. Mas lá está, essa estridulação, se podemos assim chamar, que os grilos acontece com o raspar das asas que estão... E com o gafanhoto. E com o gafanhoto. Portanto, lá está, são as patas traseiras, Ok. que, aliás, vocês vão de ter notado, têm uns piquinhos muito sim, senhor. pequeninos, Sim. que ao roçar nessa asa, no final da asa maior, fazem um sonzito que realmente que chama as Não é fêmeas, comparável com o do que grilo. não é comparável com o do grilo. Não é comparável com o do grilo. Muito bem. Obrigada. Luís, muito obrigado por aqui teres vindo uma vez mais. São animais muito interessantes. Para falar muito deste interessantes. Muito interessantes. animalzinho com o qual convivemos há tantos anos. Exatamente. Só há 300 milhões. Vamos fazer uma pausa, mas